mas é só caso a internet não colabore. Eu só queria que realmente ficasse uma coisa interativa, e aí também, no momento que eu estiver apresentando os aplicativos, os programas, podem parar e me perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? E a gente vai se falando. Eu vou compartilhar a tela aqui, e a hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Foi a tela, gente? Tá todo mundo vendo? Sim. Bom, então, sim. Como construir um projeto de pesquisa e as ferramentas que a gente pode usar, que vocês vão ver que provavelmente vocês já conhecem, mas como destrinchar isso. Por onde a gente começa a montar o nosso projeto? Bom, quando a gente começa a planejar o nosso projeto, nós vamos pensar principalmente no nosso problema, certo? Então, a partir do momento que esse problema ele está bem estabelecido, a gente começa a construir a nossa hipótese. A partir da nossa hipótese, nós vamos traçar a nossa metodologia. Dentro da nossa metodologia, nós vamos traçar a nossa execução de projeto. Depois da nossa execução, como nós vamos avaliar e, por último, como nós vamos interpretar. Mas onde que tudo isso se encaixa na minha dissertação, na minha monografia ou simplesmente no meu projeto? A gente vai falar bastante do o que, por quê, para quê e como, né? Para o pessoal aí que já está fazendo a disciplina de didática, a gente falou isso um pouquinho no final de semana, mas é só para recapitular um pouco. Então, o que acontece? O que é o meu projeto? O que é que eu vou falar? O que é o nosso tema, mas o que ele vai dentro de que parte da minha escrita? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha justificativa? O que eu tenho para viabilizar isso? E onde isso vai dentro da minha escrita? Para quê? Por que eu estou fazendo isso? Isso é relevante realmente, né? Isso é original? Para que eu vou fazer isso? E onde esse para quê vai dentro da minha escrita? E por último, como? Como que eu vou desenvolver meu projeto? E onde esse como vai estar dentro da minha escrita? E aí, a pergunta, por onde começamos a escrever? E aí eu queria que, eu não estou vendo o chat, então, se alguém puder ler o chat para mim, ou se alguém quiser abrir o microfone e falar, por onde nós começamos a escrever o nosso projeto? Aqui está bem bagunçadinho, eu deixei bagunçadinho, mas por onde vocês começaram a escrever o projeto? Eu diria pelos objetivos. Objetivos, quem mais? Pela revisão. Pode falar, gente, porque aqui eu sei que cada um vai começar de um ponto. Objetivo, justificativa, quem mais? Acho que é a justificativa. Tem que definir o título do projeto primeiro. Objetivo, justificativa, título. Revisão de literatura. Alguém falou alguma coisa no chat. Alguém pode ler para mim, por favor? Falaram sobre revisão da literatura, que eu também acho, e talvez o cronograma também, para montar o cronograma da pesquisa. Falaram também do objetivo, Bruno Almeida. Alguém começa pela metodologia? Metodologia. Bom, pelo menos no chat ninguém se manifestou. É uma possibilidade. Bom, é uma possibilidade, mas acho que não tem um critério, Aline, eu acho que não seria de acordo com, não sei, as ideias vão surgindo, não necessariamente você vai ter uma ordem. Mais ou menos. Aqui, hoje, eu vou falar sobre o que pode ajudar a gente a fazer o projeto com um pouco mais de facilidade.
A gente também tem a disciplina tanto de seminários quanto de metodologia de pesquisa, onde nós aprendemos por onde, como e, enfim, tudo que a gente precisa fazer para o nosso projeto. Então, a oficina de hoje eu me baseei muito nessas duas disciplinas, tanto em metodologia quanto em seminários. E na experiência também de 300 milhões de projetos. Bom, então por onde eu começo a escrever? Primeiro, o que nós temos no nosso projeto, né? Nós temos o resumo, a introdução. Deixa eu pegar a canetinha. O nosso projeto, ele contém o nosso resumo. Aí, aqui, a gente tem tanto a introdução quanto a revisão de literatura. Isso aqui vai muito de acordo com vocês e os orientadores. Tem orientadores que não colocam a revisão de literatura. Então, a gente tem uma introdução um pouco mais concisa, uma introdução um pouco mais longa, porque a gente não tem essa revisão. No entanto, essa revisão de literatura, ela está dentro da introdução. Então, aqui fica muito a critério de vocês. O objetivo geral e o objetivo específico, justificativa e hipótese, que também existe a possibilidade de você colocar a justificativa e a hipótese dentro de um contexto só, aí a metodologia, o cronograma e a bibliografia. Dentro disso aqui, o que a gente vai fazer primeiro? E o título, né? Mas não tá aqui, mas o título vem primeiro antes do resumo. Bom, então assim, a introdução e a revisão da literatura, elas são as coisas mais fáceis da gente fazer, até mesmo porque é daqui que vai sair tudo isso aqui, incluindo o título. Quando a gente muda, quando a gente vai fazendo, na verdade, isso aqui, tanto a introdução ou a revisão, ou ambas, né? Porque mesmo quando você faz a revisão, você tem que ter a introdução. A gente começa a ver que, de repente, algumas coisas vão precisar ser alteradas. Então, a partir do momento que a gente começar a mexer nisso aqui, a gente vai mexer no nosso título. Então, eu diria que o título vem por último. Eu, pelo menos, refiz o meu projeto aqui de mestrado pelo menos umas 6 vezes. E eu nem sei quantas vezes eu mudei o meu título. Por quê? Porque cada vez que eu ia mexendo nisso aqui, cada vez que eu ia mexendo na minha introdução, na minha revisão, eu ia alterando toda essa cascata que vem aqui embaixo. E quando a gente começa a mexer nisso aqui, que essa cascata vai se alterando, automaticamente a gente vai alterar o nosso título. É uma coisa normal a gente alterar o nosso projeto, nosso título, é normal. Até mesmo porque a gente vive num mundo que cada dia está de um jeito. Então, por exemplo, o pessoal que já estava aí na luta, quem que não mudou o projeto com o Covid, quem não teve alguma mudança do projeto com o Covid, agradeça a Deus. Porque, olha, foi sofrido. A metodologia, ela é um outro ponto muito importante. Ela não altera tanto o nosso título, mas a metodologia, ela altera o nosso objetivo específico. A metodologia, ela tem que ser extremamente mastigada, principalmente aí para o pessoal que vai trabalhar com idosos, né, com seres humanos, tem que estar tudo muito bem descrito. Quantos anos, onde a gente vai encontrar esses idosos, como a gente vai chegar nesses idosos, quais intervenções a gente vai aplicar. A metodologia, ela é uma coisa muito, mas muito mastigada. Quanto mais detalhe a gente tiver na nossa metodologia, melhor, tá? Até mesmo porque a nossa metodologia é um dos grandes impactos que a gente tem no comitê de ética, tanto no SEUA, como no comitê das pessoas mesmo, que eu esqueci o nome, gente, mas em ambos os comitês, tá? O CEP e SEUA. CEP são dos animais e o SEUA é para os seres humanos. O objetivo geral, dá uma dica para o objetivo geral. O objetivo geral, normalmente, ele tem de 1 a 2 linhas. Por mais que ele seja geral, ele tem que ser bem conciso também, tá? E o objetivo geral, ele pode não ser tão alterado, mas à medida que você muda a sua literatura, a sua introdução, você vai estar mudando seu objetivo geral também. O objetivo específico, por mais que ele seja específico, ele vai acabar sendo maior que o geral. Por quê? O objetivo específico, a gente pode fazer ele em tópicos.
Eu vou mostrar depois alguns projetos, os meus, no caso, né, para exemplificar isso. O objetivo específico, a gente vai falar o que especificamente nós vamos escrever, que nós vamos estudar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com diabetes. O que eu vou procurar? Ah, eu vou procurar o índice glicêmico, eu vou procurar a hemoglobina glicada, o destro, e aí eu vou pontuar todos esses meus objetivos específicos, tá? Justificativa e hipótese. Como eu disse, você pode colocar esses dois itens em um único lugar. Por quê? Muitas vezes eles estão muito linkados, e aí fica repetitivo você fazer isso 2 vezes. Então, você pode colocar justificativa e hipótese. Por exemplo, no meu trabalho, tanto a minha justificativa como a minha hipótese, elas estão em um único lugar. Por quê? A minha justificativa é que o uso do canabidiol, ele tem melhora neural. E a minha hipótese é que o canabidiol tem a melhora neural. Então, como elas estão muito entrelaçadas, eu uso elas em um tópico só. Mas eu descrevo criteriosamente cada uma delas. O resumo, ele vem aqui embaixo, mas ele está ali em cima. Por quê? Porque o resumo, a gente vai fazer um resumo de tudo isso. E fica muito mais fácil a gente fazer um resumo quando a gente já tem as outras coisas prontas. Ou vocês acham que é mais fácil a gente fazer um resumo e depois fazer tudo isso aqui, aí eu alterei isso aqui várias vezes e eu tenho que voltar e fazer o resumo. Então, dica, deixe o resumo por último do seu trabalho. Sim, ou quase por último. Porque cada vez que você alterar alguma coisa aqui, você vai alterar o resumo. Então, eu, pelo menos, particularmente, eu acho bem mais fácil a gente fazer o resumo por último. Porque a nossa ideia, no final, ela já está totalmente formada, ela já está totalmente concisa, e você sabe exatamente o que você precisa falar do seu trabalho. Você não vai mais mexer em nada, você não vai mais alterar. E aí, sim, a gente parte para o resumo. O cronograma. O cronograma é a hora que a gente tem para falar. Quanto que a gente vai gastar também, né? Cronograma e gastos, isso vai entrar no nosso cronograma. Vai entrar o que a gente vai fazer por mês, né? Então, quando que eu vou fazer a intervenção, quanto tempo vai durar essa intervenção, e tudo isso também tem que estar muito, muito bem especificado, sempre lembrando o comitê de ética. E os nossos gastos, a gente também tem que colocar isso no cronograma, mesmo, né? O que acontece é que a gente vai colocar o que eu vou gastar, pode ser uma folha de papel, eu vou gastar com papel e caneta, única e exclusivamente. Então, eu vou colocar que eu vou gastar com papel e caneta. Onde eu vou gastar com papel e caneta? Na atividade que eu vou oferecer no mês de junho com tantos idosos. Então, o cronograma, ele também tem que ser bem específico, muito bem explicadinho. E a bibliografia. Por que eu deixei a bibliografia com esse asterisco? Porque, na verdade, eu vou apresentar para vocês hoje um programa que, enquanto você estiver fazendo a sua introdução e a sua revisão, ele vai fazer a sua bibliografia automaticamente. Então, na verdade, a bibliografia a gente meio que não faz, né? A gente vai fazer ela enquanto a gente estiver fazendo isso aqui. Tudo que a gente for colocando as nossas citações, automaticamente já vem para a bibliografia. E aí a gente tem alguns programas que a gente vai ver ali na frente. E a primeira ferramenta para a gente redigir o nosso trabalho, o Word. Eu sei que todo mundo aqui já sabe o que é o Word, mas a gente sabe, de fato, as ferramentas que o Word fornece para a gente conseguir fazer o nosso trabalho mais organizado e com mais facilidade. Esse é o Word, todo mundo conhece, né? Agora uma pergunta. Alguém usa alguma coisa do Word que está aqui em cima, nessas barras, que não seja fonte, letra, cor, essas coisas? Alguém utiliza alguma ferramenta do Word para escrever? Eu uso alguns marcadores, né, para colocar página, classificação, colocar, inserir, quando você vai colocar cabeçalho, mas o básico, formatar, caixa de texto, não,
bordas, alguns recursos. Eu sei que é muito utilizado esse símbolo aqui que parece uma fonte de, uma clave de sol invertida. Eu sei que isso é muito usado em projetos, mas eu não sei usar. Alguém mais utiliza o Word? A quebra de página também é muito importante, né? Sim. Aline, estão falando no chat aqui que utiliza notas de rodapé, o Wagner falou, e o Bruno falou que utiliza o estilo para a padronização do meu trabalho, já dentro das normas. Isso. O estilo, ele é realmente uma coisa que ajuda muito a gente. Por quê? Primeira coisa, quando você vem em exibir, existe uma coisa chamada painel de navegação. Sabe quando a gente tem 30 páginas do projeto e a gente está lá no final da bibliografia e a gente quer subir para a introdução? Aí a gente fica assim, né, com a bolinha do mouse, que só Deus na vida, coitada da bolinha do mouse. A exibição, ela ajuda a gente nisso. Só que, para ela funcionar, a gente precisa dos estilos. Como? Assim. Esses dois estilos, eles formatam todo o nosso texto. E a partir deles, a gente pode formatar para os padrões que a gente vai usar, seja a BNT, seja de uma revista, e a gente não precisa selecionar o texto inteiro e fazer isso. À medida que a gente for escrevendo, ele já vem com esse estilo. Mas como que ele ajuda a gente a encontrar as páginas? Aqui. Estilo 1. Tudo que eu escrever aqui embaixo, ele vai ficar dentro do estilo 1. Você pode fechar e abrir esse estilo 1. Então, eu posso escrever 40 páginas. A hora que eu fechar esse estilo, ele fecha. E ele está aqui do lado, estilo 1. O que acontece? Eu posso ter vários estilos. E cada um vai ter uma formatação diferente. A diferença é que cada um vai estar aqui dentro. Ele vai aparecer aqui. Por que que o estilo 1 ficou aqui em cima e o estilo 2 some quando eu coloco? Porque o estilo 2, pelo Word, ele já está dentro do estilo 1. Então, mesmo que ele apareça aqui do lado, tá vendo que ele tá um pouco do ladinho? Quando você fechar um, ele fecha dos dois lados. Isso é bom porque a gente não vai ficar com texto aqui. Então, a gente pode ter 50 páginas e conforme a gente vai abrindo ou fechando, a gente tem o que a gente precisa. Então, se eu tô lá na minha bibliografia, por exemplo, cadê? Vou abrir um projeto para vocês. Esse que é um pouquinho maior. Eu tenho várias páginas aqui, mas se eu fechar aqui, eu consigo ver tudo. Então, eu tô na minha bibliografia, que é a minha página 27. Se eu precisar voltar para a minha introdução, ela tá aqui em cima. Se eu precisar voltar para o meu resumo, ele tá aqui em cima. Isso aqui ajuda muito. A gente só precisa lembrar de colocar o estilo. Os estilos, a gente formata clicando com o botão direito em cima desse estilo e coloca modificar. Ele vai te dar a opção de modificar a sua letra, vai dar o estilo de modificar o tamanho, se você quer em negrito, itálico, sublinhado, e a cor. Né? Então, você pode criar um padrão em cima disso. Outra coisa que você pode mudar no estilo, que é muito importante para quando você principalmente está fazendo a sua dissertação. Números. A numeração. A gente também tem os parágrafos, tabulação, que aí a gente usa mais para revista, quando a gente tem publicação, os efeitos, várias coisas. Mas vamos focar na numeração, que é uma coisa realmente muito importante, principalmente para quando a gente escreve a dissertação. Repararam que meu estilo, aqui de baixo, ele já entrou na formatação que eu coloquei? Ele ficou roxinho? Ele já é automático. E se eu tivesse mais de um estilo 1, ele já ficaria nessa formatação. Bom, a numeração, normalmente, ela vem com 2 ou 3 números. 1, 2 ou 3 números. Então, fica 1, 1 de 2, aí depois 2, 1, 3, e por assim vai.
Só que você pode alterar esses números. Essa formatação aqui é de uma dissertação. Então, na dissertação ele tinha, por exemplo, resultado, aí dentro do resultado ele tinha resultado de alguma outra coisa, e aí aqui era específico. Resultado de uma região tal, aconteceu tal coisa dentro de uma micro-região. Então, a gente vai colocando essas subdivisões, certo? E essa numeração, ela vai de acordo com os nossos estilos, igual no projeto. Se você quiser definir o seu número novo, você vem aqui em definir novo formato. E aí você pode alterar os seus números, se você quer em algarismo rondano, se você quer em letra, primeiro, segundo, terceiro. Tem vários tipos numéricos que a gente pode utilizar. Normalmente a gente utiliza os algarismos normais mesmo. Uma coisa importante sobre a modificação de algarismos. Vocês repararam que esse número 1, ele tá meio que em negrito? Sim, ele tá com uma textura diferente. O que acontece? O número que estiver cinza, que estiver com essa formatação diferente, esse é o número que ele não vai ser alterado, que ele vai ser alterado. Então, se eu colocar 5.1, o 5, ele vai permanecer em todas as linhas. Mas o 1, a partir do momento que eu for criando novos estilos, ele vai ser alterado. Então, ele vai contar 1, 2, 3, e sempre vai voltar assim, sempre vai ficar nessa ordem. E aí, quando eu for abrir um outro lugar, quando eu for abrir um novo estilo, eu posso fazer outra alteração, e eu posso colocar quantos números eu quiser. A única coisa é que o único número que for ser alterado, que ele vai continuar na contagem sozinho, é o número que está sublinhado aqui. Entenderam a parte dos estilos? Que isso facilita muito a nossa vida. Sim, ficou bem claro. Outra coisa também que a gente tem aqui no Word, além dos estilos, aproveitando que eu já estou no Word, tirar aqui os estilos. Sempre usa isso, gente. É muito, muito mão na roda, tá? São as nossas referências. Aqui ele demora um pouquinho mais. Nas referências, como eu disse, quando a gente faz as referências, quando a gente está fazendo a nossa introdução, nossa revisão, a gente já vai inserindo as nossas referências. Nossa, mas aí eu vou colocar uma citação por citação? A gente tem alguns programas que podem ajudar a gente a fazer isso. Por exemplo, o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Eu nunca usei o Zotero, tá? Então, eu realmente não sei como ele funciona, mas eu sei que a base deles todos é a mesma. O EndNote, ele também é bem conhecido, a única diferença é que ele é um software pago, e eu tive pouco contato com ele, mas de todos, o que a gente acaba usando mais é o Mendeley, que inclusive o pessoal do Laboratório do Movimento Humano vai estar fazendo um workshop, um curso gratuito. Aí, se alguém puder colocar o link para mim no chat, para vocês fazerem a inscrição, se vocês quiserem. Eu vou falar um pouquinho do Mendeley, mas como eles vão fazer um workshop, eu vou falar bem superficialmente. Justamente para vocês fazerem um workshop do pessoal, para ajudar eles. É gratuito, tá? São 4 horas, tem certificado, e o Mendeley, ele é um software muito importante para a gente, porque ele ajuda demais. Como funciona o Mendeley? Primeira coisa, se eu abrir o meu Word sem estar com o meu Mendeley aberto, ele não funciona. Ele vai ficar assim e vai travar meu computador, normalmente. Às vezes, pode ser que. Mas ele não funciona, porque você precisa estar com o seu Mendeley aberto. Tá vendo? Eu coloquei em inserir a citação e ele não vai. E aí ele travou o meu Word. Mas aí o que acontece? A gente vai abrir o Mendeley, tá vendo? Ó? O Mendeley não pode ser aberto porque você não está com o Mendeley Desktop aberto. Então, vamos abrir o Mendeley. Aí, ele, automaticamente, ele já vai abrir. Esse é o Mendeley. O Mendeley, ele te dá várias opções. Ele te dá a opção de organizar os seus artigos por pasta. Tá vendo aqui do ladinho? Ele te dá a opção de criar uma pasta em grupo. Então, por exemplo, eu tenho um artigo em conjunto com mais 4 pessoas.
Eu posso pegar essa pasta e compartilhar com essas 4 pessoas. Então, todo mundo vai alimentar essa pasta com um artigo. Outra coisa, a gente tem no Mendeley a opção tanto de ter o artigo completo, e aí você pode ler, você pode colocar nota, você pode grifar esse artigo pelo Mendeley. Você pode colocar nota pelo Mendeley. Quando você baixa o PDF desse artigo e tem esse PDF do seu artigo em algum computador. O Mendeley, ele é uma nuvem, então não necessariamente esse artigo precisa estar no meu computador. Ele apenas precisa estar na minha nuvem. E ele também dá a opção de você ter só citação. Esses arquivos que não tem o PDF aqui do ladinho, são porque eles não têm o PDF, ele é só citação. Ah, mas como assim só citação? Quando eu clico 2 vezes, eles não abrem. Tá vendo? Por quê? O Mendeley dá a opção pra gente fazer isso aqui. Entrar nos artigos, cada lugar tem um lugar diferente, mas quase todos eles dão essa opção. A maioria dá. E fazer o quê? Citar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou baixar só a citação. A citação, normalmente quando a gente baixa para o Mendeley, ela vai ou em NBIB, e aí ela vai baixar, ou ela vai ser baixada em RIS. Citar esse artigo. Aí ele vai colocar, baixar a citação. Às vezes ele te dá a opção de você escolher, tá vendo? Um baixou em RIS e outra baixou em NBIB. A gente entra no Mendeley, a gente cria uma pasta, organizar os nossos artigos, e a gente adiciona o nosso artigo aqui. A gente também tem a opção de fazer isso manualmente. Ó, eu vou adicionar esses 2 artigos, que eu baixei só a citação. Eles 2 vão vir para cá, que é o mesmo artigo, né? Bem legal, mas tudo bem, deu para entender, né? Quando a gente vai para o Word, para escrever, a gente faz o quê? Inserir citação, ir para o Mendeley e clica nessas 2 aspas. E ele vai inserir a nossa citação. Essa é a nossa citação. E aí a gente coloca inserir bibliografia. Ele já vem certinho. Conforme a gente for colocando mais citações, ele vai colocar tudo certinho em ordem alfabética. E ele vai colocar no lugar da bibliografia. Mesmo que a sua citação esteja na primeira página e sua bibliografia esteja na 14ª, ele vai organizar a sua bibliografia e vai colocar um artigo embaixo do outro. Como eu sei que funcionou? Quando você clica na sua referência, ela fica cinza. Quando você clica do lado, não. Mas se você clicar em cima dela, ela tá cinza. Se ela estiver cinza, é sinal que a sua bibliografia deu certo. E se a sua bibliografia, você também quiser ter certeza que ela tá certa, você clica em cima. Se ela estiver cinza, é porque tá certo. Às vezes acontece de você mandar enviar o arquivo e fica muito lá atrás, ele perde a configuração. E aí, quando você clica na sua bibliografia, ela fica branca, porque ele perdeu a formatação. E aí, vou deixar essa para o workshop, para vocês verem lá. Tá? E assim a gente faz a nossa bibliografia. Quem tem outros programas, ou os outros programas, também é uma boa, mas sempre usem programas para fazer citação, gente, porque é maravilhoso. E aí, como a gente pode procurar artigo de uma maneira fácil? Mas antes, vocês entenderam a questão do Mendeley, como a gente importa a citação e tudo mais? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o Word? Aparentemente não, Aline. Tá. O Word... Aline, Oi? a hifenização se usa? Oi? Como programa de pesquisa, a hifenização, o uso do hífen, né? Então, eu acho que depende de onde você vai publicar. Se for só para os nossos projetos, aí eu acho que sim, vai depender também de como você vai escrever. Eu, sinceramente, nunca me atentei a isso. Sim, acho que é mais também por gosto, né?
É, uma coisa também que eu acho importante todo mundo saber, mas é legal a gente fazer o workshop com o pessoal, é que no Mendeley você configura como a sua referência vai ficar. Então, se você quer que apareça só o nome e o ano, ou se você quer que apareça o nome, ano e outros autores, tudo isso você consegue alterar nas configurações. A gente tem várias configurações de referência, e normalmente quem dá isso é o artigo, a revista de onde você vai publicar, tá? O Word, ele também organiza nosso sumário, aí para quem faz a dissertação, ele tem como a gente consegue colocar o sumário certinho, e aí também, para você ter um sumário, você precisa dos estilos. Caixa de texto das legendas, também, ele organiza, mas aí você precisa também colocar legenda nas suas imagens. Que mais? O Word, ele tem a própria organização de citação dele, né? Mas, sinceramente, nunca usei. E aí, aqui ele também ela tem os estilos dele. Olha, meu computador tá difícil, tá vendo? Que ele tem os estilos, onde vai entrar cada bibliografia, como vai entrar. E isso o Mendeley também tem, só que ele tem muitas versões e você pode baixar o tipo de citação que você quer também lá. Quando a gente faz tabela, imagem, a gente coloca aqui, ó, inserir legenda. E aí a gente tem que fazer, quando a gente entrega a dissertação, né, a monografia, tem que ter a lista de tabela, né, a lista de tabela de legenda, de imagem. E isso aqui, ele faz automaticamente também. Aí a gente vai colocando como a gente quer, figura, tudo certinho. E aí também dá para fazer com as imagens, tabelas, gráficos, tudo isso. Também muito importante essa parte aqui. As notas, né, no fim, o rodapé aí, o pessoal falou, cabeçalho, né, que se você clicar 2 vezes ele já abre. E o quebra-página, que alguém falou, mais comumente usado com Ctrl e Enter. Automaticamente você já entra em uma outra página e vai começar a escrever seu projeto daqui. Então, por exemplo, se a gente quer escrever a nossa introdução e a nossa introdução começar a ficar muito grande, automaticamente a outra página ela fica no lugar dela. Ela não quebra, não quebra a página. Eu acho que de Word, bem básico, por cima, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Word? Não quero, tá? Mostrar pra mim. Se alguém precisar de ajuda depois para formatar os trabalhos, pode mandar mensagem que eu ajudo. Eu faço a formatação de vários trabalhinhos, às vezes, quando dá tempo. Aline, tu vai dispor o link para aquele workshop no Mendeley? As meninas colocaram aqui? Não, no chat não vi. Sim, a gente Aline, a Tainá tá aqui, ó. A Tainá colocou, colocado. mas esgotou. Mas eles estão arrumando lá as configurações para abrir mais vagas. E já vão colocar o link novo aqui, beleza? Uns minutinhos. Beleza. Tá vendo, gente? Link novo no Mendeley para vocês. Façam um workshop pessoal, porque o Mendeley é maravilhoso. E o teu contato aí que tu falou que faz revisões também? O contato das revisões sou eu mesma. Mas tem o teu e-mail? Pode mandar no meu e-mail. Site seguro para baixar o Mendeley, eu baixei o Mendeley direto pelo Google mesmo. Eu acho que eles têm o site próprio, né? Sim, quando a gente coloca aqui, esse aqui é o site deles mesmo, já vem por começo. Suzana, você pode mandar direto o e-mail para mim, que eu te ajudo na formatação. O Mendeley eu baixei pelo Mendeley mesmo, tá? Vem aqui, se você colocar no Google, a primeira coisa que vai aparecer é ele. Aí você só confere aqui o site, tá? Que aí não tem problema. Bom, como eu procuro o meu artigo?
É que aqui vai entrar direto nas minhas buscas, mas vou começar do começo. PubMed, né? Eu acho que todo mundo usa. E aí eu vou dar algumas dicas de como a gente pode aperfeiçoar a nossa busca. A primeira coisa que eu acho uma das mil maravilhas do PubMed é o Mesh, que ele tá aqui embaixo agora, mas quando a gente entra aqui, ele tá aqui do ladinho, que é a malha, e dos dois jeitos dá certo, tá? Vai depender da sua aparência, é que agora ele foi atualizado, mas se por acaso, quando você tiver um artigo, você clicar aqui, que, né, ele vai entrar para cá, e de qualquer jeito, é só procurar aqui, tá? Malha ou mesh. Como funciona o mesh? Alguém, por favor, fale um tema, uma palavra-chave, só de exemplo. Migração. Migração. Primeira coisa do Mesh é que nem sempre ele vai achar em português. Segundo, nem sempre as palavras que a gente colocar para buscar no Mesh vão ser palavras chave, não vão ser palavras, por exemplo, às vezes se a gente coloca, sei lá, fisioterapia, talvez não seja uma palavra Mesh, não vai ser uma palavra-chave assim, mas você pode ir buscando outros contextos. Vamos testar com migração, né? A gente tem que colocar em inglês, mas aí o Google Tradutor ajuda. E a internet também podia ajudar. Ó, no caso aqui, migração não é uma palavra que ele vai encontrar na malha, no Mesh. Então, a gente precisa de uma outra palavra. Alguém quer falar outra palavra? Intimidade? Vamos tentar uma palavra mais na nossa área. Mandaram no chat sarcopenia. Sarcopenia, né? Acho que é isso. Hipertensão. Não sei. Que foi, Iris? Eu falei hipertensão, mas acho que pode usar sarcopenia. Vamos traduzir. Boca igual. Também não. Ou pode ser que esteja errado. Hipertensão. Aline, ia falar cognição. Não, eu ia sugerir cognição. Cognição tem. Esse que eu procuro bastante. Gente, o que está acontecendo com o bichinho aqui hoje? Agora foi. Hipertensão. Aí, o que vai acontecer? Ele vai mostrar vários tipos de hipertensão que existem. Então, qual que é a hipertensão que a gente quer? A gente quer a pressão arterial, a gente quer a hipertensão familiar, tá vendo? Tem vários tipos. Vamos falar da pressão arterial. Aproveitando que eu tô com uma fisioterapeuta do meu lado, que vai fazer a minha pressão arterial subir já já. O que acontece? Ele vai dar pra gente vários direcionamentos, certo? Então, por exemplo, eu quero focar em hipertensão no diagnóstico. Eu quero focar no metabolismo. Tudo que eu quiser focar, eu vou clicando nos quadradinhos. Mas não vou focar muito para não exagerar. E aí a gente coloca em adicionar e ele vai vir para cá. Quando a gente pesquisar, ele vai dar uma pesquisa muito mais refinada, porque ele já vai dar uma pesquisa muito mais focada. Aí, o que acontece? Tem uma coisa na PubMed que a gente adora, que são aqueles textos que normalmente você tem que pagar, né? Ou que a gente só consegue ler o resumo. Então, uma dica. Primeiro, aqui do lado tem os filtros do PubMed, que ajudam muito a gente. Então, uma coisa que eu faço quando eu quero realmente ler um artigo inteiro. Textos grátis. E aí ele vai filtrar os textos que são abertos, que a gente pode usar sem problema nenhum. Outra coisa, a gente precisa de artigos novos, ou seja, 5 anos. E ele também tem esse filtro, 5 anos. Esse filtro ele também está aqui em cima, que são essas barrinhas.
Essa barrinha aqui, a gente vê quanto de artigo foi publicado por ano. E você também pode colocar através dela o ano, o período de ano que você quer para estudar. Uma coisa importante também para a gente, que facilita muito, e que eu uso bastante também, são os filtros adicionais. Então, aqui, a gente consegue filtrar, por exemplo, se você quer uma meta-análise, se você quer uma revisão, se você quer um artigo histórico, artigo científico, caso clínico, tudo isso você vai encontrar aqui. Agora, o bom mesmo é isso aqui. Se você quer uma pesquisa em animal ou se você quer uma pesquisa em humanos. Como eu trabalho com animais, às vezes eu vou procurar artigo e só aparecia artigo em humano. Eu falava assim, meu Deus do céu, preciso, mas tem coisas que eu preciso em animais. Então, a gente pode filtrar por espécie, humanos ou animais. E aí, a gente faz o quê? Procura de novo. E aí, ele vai vir com os nossos novos filtros. Aí, ele vai vir para cá. Aí, o que acontece? Eu achei um texto, eu sei que a gente não pode falar disso, mas eu vou falar rapidamente. A gente achou um texto maravilhoso, muito bom, e eu não consigo abrir esse texto em lugar nenhum. O que eu vou fazer? Eu preciso daquele artigo. A gente tem o Sci-Hub, que é basicamente a pirataria de artigos, né? Não sei se vocês conhecem. O Sci-Hub nem sempre ele tá no ar, tá? Então, às vezes, a gente clica para entrar e ele não funciona. Como ele funciona? Você pode pegar o link, o DOI do artigo, vem aqui, coloca, e ele vai te dar o artigo, ou não. Depende, porque às vezes ele cai, tipo agora. Problemas do Sci-Hub. Às vezes você pode baixar um artigo e vir um presente de brinde chamado vírus. Então, uma coisa que eu sempre falo, procure a bibliografia desse artigo, ou artigos semelhantes. O PubMed também te dá essa opção, de você procurar artigos semelhantes. E aí você consegue abrir várias janelas. Outra coisa é ler a bibliografia desse artigo. Quando ele está aberto, ou às vezes mesmo que ele esteja fechado, ele te dá a opção de algumas referências. Então, antes da gente ir para o Sci-Hub, a gente pode procurar as referências desse artigo, para ver se a gente consegue achar um embasamento aqui, ou os artigos selecionados, os artigos semelhantes, desculpa. E ainda tem os artigos citados, né, onde esse artigo foi citado. Então, tudo isso a gente pode usar antes de ir para o Sci-Hub. Quando não dá, a gente vai, né? A gente também tem a opção de procurar artigo na biblioteca integrada e na biblioteca virtual do Life. Eu não sei se alguém já viu, mas tem alguns artigos, tem bastante artigo lá até, principalmente para o pessoal de humanas. Da saúde também tem bastante caso clínico, tem bastante coisinha legal lá. Outro lugar que a gente pode buscar artigo também são as bibliotecas das faculdades públicas, que também tem bastante artigo, né, que a gente consegue abrir com o acesso deles, mas aí a gente teria que ir até lá. Lembrando que, assim, hoje a gente vive no mundo de mil maravilhas, porque eu tenho certeza não, eu sei que antigamente era muito mais difícil de você encontrar um artigo, conseguir ler um artigo. Né, era bem coisinha de bibliotecária, de você tem que ir na biblioteca, caçar artigo por artigo, pedir. Acho que vários professores já contaram essa história de como procuravam um artigo antigamente, antes do PubMed, né, da internet. Então, vamos ser gratos, pelo menos, pela PubMed que a gente tem hoje. E eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, estava com um pouco de medo, na verdade, de não dar tempo. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o Word, PubMed, Mendeley não, porque isso eu vou deixar para a Tainá e para o pessoal do LAMP, para o workshop deles. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o momento. E pode mandar e-mail também para mim, depois, se vocês quiserem, para ajudar na formatação, para mandar, eu também ajudo nessa parte. Aí, esse é o momento de vocês tirarem as dúvidas, gente. E a Mariana tá colocando o link pro certificado aqui no chat. Gente, eu disponibilizei o e-mail da Aline.
O da São Judas, né? Isso. Tá. A Aline já ficou meio nervosinha. Não, é porque no meu e-mail pessoal ele não tá chegando mais nada, gente, só por isso mesmo. Então eu tô usando a São Judas para sempre. Pode chamar, William, pode chamar, não tem problema não. Eu sou disponível 24 horas. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu acho que não, pelo que eu tô vendo. Bom, qualquer Acho que foi coisa... uma palestra muito Obrigada, gente, pela oficina. Muito obrigada também por vocês terem participado, tá? Eu tentei ser o mais sucinta possível, mas é muita coisa que tem para falar sobre o Word, principalmente, e PubMed e tudo. Então, sempre que vocês precisarem, pode mandar e-mail, que aí qualquer coisa eu passo o WhatsApp também para a gente conversar. Sempre que precisar, pode chamar, viu, gente? Muito obrigada de verdade pela atenção aí, pela colaboração. E qualquer coisa é só me chamar. Não esqueçam de preencher o certificado e não esqueçam de participar do workshop sobre o MEI.